A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WSEBD. Eu sou o Wingleton Souza, esse nome complicado que você acabou de ouvir. Pois é, mas a nossa função aqui não é te complicar, não. A nossa função aqui é descomplicar e ampliar o seu entendimento da lição. Você que já assistiu os nossos vídeos anteriores, sabe que desde o tema da aula, leitura do texto do dia, síntese, pontos, tópicos e a conclusão, a gente sempre oferece comentários aqui, desde o início até o final do vídeo. Então, mais uma vez, fique atento, anote aí e guarde o que será dito. Então, você que está chegando agora aí, que está começando a assistir esse vídeo pela primeira vez aqui no nosso canal, então já vou começar a demonstrar de que forma eu vou estar te ajudando no seu entendimento, caso você seja aluno, e a melhorar a ministração da sua aula, caso você seja professor. Vamos lá? A nossa lição de hoje é a lição de número 3, que tem como tema divisões na igreja. Que tema interessante, não é? Meio polêmico, mas é interessante, ok? Mas já vou começar a te orientar dizendo o seguinte, ó. Dentro da imagem da lição, já nos dá uma base do que será estudado. Acompanhe aí na tela a imagem que está na nossa lição. Mostra uma corda sendo rompida ali, não é? Uma corda sendo rompida, tendo uma espécie de ruptura. Então, o que eu quero aproveitar dentro dessa imagem da lição aí que você acabou de ver? Ó, há uma passagem bíblica em Eclesiastes, capítulo de número 4, e o versículo de número 12, na parte B do versículo, diz o seguinte: o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Qual é a ideia daquele versículo? Que quando as coisas estão entrelaçadas, unidas e juntas, a probabilidade de haver um rompimento é mínima, pelo fato de que elas estão entrelaçadas, juntas e unidas. Bom, já que nós estamos estudando sobre as divisões na igreja, a imagem que está na nossa lição é muito sugestiva. Por quê, professor? Porque nós estamos vendo uma corda recebendo uma ruptura, um rompimento, então é um lado daqui puxando para cá e esse outro lado puxando para o lado oposto, certo? Então essas divisões vão gerar rupturas, rompimentos, certo? E já que nós estamos estudando sobre divisões na igreja, um grupo de um lado, outro grupo do outro, com certeza vão prejudicar e gerar esse rompimento na comunhão do povo de Deus. Muito interessante isso. Logo na imagem da lição, a gente já pode fazer uma conexão com a aula que será estudada. Glória a Deus! Prosseguindo, vamos fazer a leitura agora do nosso texto do dia, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 13, que nos fala o seguinte: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Prosseguindo, vamos fazer também a leitura da síntese. Por que eu não vou fazer um comentário ainda no texto do dia? Porque o texto do dia aqui, essa passagem bíblica, está em conexão com o tópico da lição. Então ainda não vou te dar um spoiler, segure um pouquinho, ok? Então vamos fazer a leitura da síntese e em seguida eu vou te trazer um comentário dentro da síntese da lição. Vamos lá? A síntese nos diz o seguinte: as divisões e partidarismo demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. Querido, divisões e partidarismo demonstravam imaturidade espiritual. Como é que eu vou te ajudar nesse comentário? Ó, a maturidade espiritual gera harmonia no povo de Deus. A imaturidade espiritual gera divisões na igreja. Repetindo, a maturidade espiritual gera harmonia no povo de Deus. A imaturidade gera divisões na igreja. E é sobre isso que nós vamos estar estudando a partir de agora, dentro dos pontos da nossa lição. Vamos começar agora estudando os pontos da nossa lição. E o ponto 1 vai falar sobre as dissensões e seus prejuízos para a igreja. Estaremos estudando os tópicos. Primeiro, uma exortação para não causar dissensões. Tópico segundo,
as dissensões prejudicavam a unidade da igreja. O tópico de número 3, Paulo identifica a fonte de suas informações. Vamos fazer uma leitura do tópico 1 para a gente poder chegar no comentário da nossa aula. Vamos lá? Uma exortação para não causar dissensões. A exortação aos irmãos em Cristo pode ser encontrada em todas as cartas paulinas. Quando o apóstolo fazia uma exortação, geralmente era para iniciar um aconselhamento pastoral. Querido, vou começar aqui dizendo o seguinte. Quando eu li esse tópico, nós estamos falando de Paulo exortando aquela igreja. Quando surge um problema, é natural que muitos irmãos gostem de comentar sobre o problema. Entretanto, muitos irmãos não têm maturidade para comentar ou até mesmo solucionar aquele problema, né? Eu estou me direcionando para você e você já viu muitas vezes irmãos aí que não têm maturidade emocional, não tem equilíbrio, né? Não tem sabedoria. Então não é qualquer pessoa que deve se iniciar acerca da resolução daquele problema. Sim, é necessário um certo perfil, uma qualidade, e Paulo possuía isso. Te ajudando dentro desse tópico, eu quero começar a dizer que esse Paulo vai exortar aos irmãos porque ele tinha um perfil que lhe permitia fazer esse tipo de exortação, pois não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Qual perfil era esse? Você me pergunta. Bem, acompanhe na tela algumas qualidades do apóstolo Paulo que permitiam que ele exortasse a igreja de Corinto. A primeira qualidade é que Paulo possuía testemunho pessoal. Isso está lá no versículo 1, quando Paulo diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. A segunda era a sua afeição pela igreja. No versículo 4, Paulo diz que sempre dava graças a Deus pela igreja de Corinto. A terceira qualidade é que Paulo reconhecia, ou seja, tinha reconhecimento do progresso dos crentes em Corinto. Isso está lá no versículo 5 ao versículo de número 9. A quarta qualidade, Paulo tinha humildade, isso mesmo. E a última, falava na autoridade de Cristo. Então, resumindo aí, o que o cristão deve ter? Qual é a base do seu perfil para tratar de problemas na igreja? Testemunho pessoal, sua afeição pela igreja, reconhecimento do progresso dos crentes, ter humildade e falar na autoridade de Cristo. Por que eu coloquei isso? O primeiro, testemunho pessoal. Antes de alguém querer orientar uma pessoa, naturalmente quem estará ouvindo vai observar o exemplo, o testemunho daquela pessoa que está orientando, né? Alguns dizem assim, quem é você para tentar falar para mim? Então é necessário ter sim um testemunho pessoal, ser um crente salvo em Cristo Jesus, viver de forma correta a sua conduta. Podem não concordar com o que você diz, mas o seu testemunho é realmente o testemunho de um servo e uma serva de Deus. E Paulo tinha isso. Segunda qualidade, sua afeição pela igreja, ou seja, o cristão deve amar, ele deve ter um carinho pela igreja que ele se congrega. Senão, quando ele tentar tratar acerca de problemas no meio da comunidade ali que ele se congrega, não é? Então as pessoas vão simplesmente olhar, ele nem gosta da igreja, ela nem gosta da igreja, quase não participa, quase não vem aqui. Então é necessário ter essa afeição. E Paulo tinha. Paulo amava de fato a igreja de Corinto e gostava de cuidar daquela igreja. Então essa é mais uma qualidade. A outra coisa é ter um reconhecimento do progresso dos crentes. Ou seja, se você está enxergando defeitos na igreja, é importante que primeiro reconheçamos as qualidades que ali nela existem. Porque uma igreja tem defeitos, mas ela também possui qualidades. Quando os crentes observam que existe uma pessoa que só sabe encontrar defeito na igreja, quando ela for falar, a sua fala não terá tanta base, não terá tanta sustentação pelo fato de que fulano só sabe falar mal da igreja, só sabe criticar a igreja. Então ali vai ser mais uma crítica. Mas quando tem um crente que realmente ama a sua igreja, reconhece a qualidade dos outros, incentiva, impulsiona, ajuda, no momento que ele for falar, pode até alguém não concordar com a fala, mas vai ter que concordar que de fato ele ama aquela igreja e reconhece o potencial daquelas pessoas. E se está orientando é porque tem defeitos que precisam ser corrigidos para aperfeiçoar aquelas qualidades. A outra característica é que é necessário ter humildade. Nós não somos senhores da igreja, nós somos servos de Cristo Jesus. Estamos servindo a igreja. Então você é servo e serva do Senhor. Então é necessário ter humildade.
humildade, não falar do jeito autoritário. Só que ao mesmo tempo com humildade, o que nós devemos falar? No versículo de número 10, nós devemos falar na autoridade do nome de Jesus. Isso mesmo, já que você está vendo um problema, o problema é na igreja, e a igreja é de Cristo, e por ser de Cristo, trate do problema na autoridade de Cristo. Glória a Deus, essas são algumas características de um perfil ali de alguém. Qualquer servo do Senhor maduro o suficiente pode sim, dentro dessas características e outras aí, demonstrando sim a sua maturidade, tratar dos problemas da igreja. Glória a Deus. Vamos prosseguir agora para o tópico 2 da nossa lição, que fala as dissensões prejudicavam a unidade da igreja. Mais uma vez, vamos fazer uma rápida leitura para a gente chegar no nosso comentário. Vamos lá? Uma das principais características da igreja primitiva era a unidade em perseverar nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui embaixo tem algumas referências bíblicas aí que comprovam esse tipo de comportamento da igreja primitiva. Mas já que nós estamos falando de unidade, eu gostaria de lhe dizer aqui inicialmente que todas as vezes quando a igreja é comparada, ela é sempre retratada como uma figura de unidade. Por exemplo, acompanhe aí na tela comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 12, a igreja é comparada como um corpo. Isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo de número 9, a igreja é comparada como um edifício. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, a igreja é retratada como templo. E em Efésios capítulo 2, versículo 19, a igreja é retratada como uma família. Então você percebe aí que seja corpo, edifício, templo ou família, tudo isso retrata uma unidade, não é? Uma diversidade de pessoas, de ferramentas, ok? Mas uma unidade, quando aquilo está sendo junto, né? Quando aquilo está entrelaçado, quando aquilo foi juntado. Então isso mesmo a igreja é comparado. Uma observação aqui é que tem muita gente dizendo que é a igreja de forma individual. Olha, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 27, não diz que nós somos igreja de forma individual, nós somos membros do corpo de Cristo. E por ser membros do corpo de Cristo, nós fazemos parte da igreja, porque a junção desse corpo compõe a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus! Então, já falamos aqui sobre essa ideia de unidade. Mas prosseguindo, surge uma dúvida dentro do tópico que eu quero te ajudar aqui. O tópico 2 diz que as dissensões prejudicavam a unidade da igreja. Primeira coisa que eu quero te explicar, o significado de dissensões. Isso mesmo, se você ficou dúvida quando leu esse tópico, vou te ajudar aqui agora. A palavra grega para dissensões, eu não sou tão bom de grego, né, na pronúncia, certo? Mas a gente pesquisa para tentar te ajudar, é schisma. Eu acho que é mais ou menos assim. Mas o que significa essa palavra? Ela dá uma ideia de ruptura, né? Algo que está sendo ali, tendo o seu rompimento em pedaços, né? Aquela ruptura em pedaços. Então a igreja de Corinto estava tendo essas dissensões, divisões, rupturas ali, um lado para cá, outro lado para lá, cada um tendo o tipo de seu pensamento. E isso estava, claro, gerando rupturas, né? Rompimentos ali na comunhão do povo de Deus, certo? Então está aí explicado a ideia de dissensões. Explicado sobre dissensões, o tópico nos coloca que essas dissensões prejudicavam a unidade da igreja. A pergunta que surge é: de que forma prejudicavam essa unidade? Vou te ajudar. Quais eram as consequências dessas dissensões? Acompanhe aí na tela comigo. A primeira consequência das dissensões na igreja é que isso gerava problemas para a liderança local. Isso está lá no versículo de número 10 do capítulo 1, certo? Já que Paulo vai escrever, falar rogo-vos, então ele reconhecia que de fato aquelas dissensões geraram problemas para a liderança local. A segunda coisa é um desvio da comunhão, isso está lá no versículo de número 9. A terceiro, claro, se há desvio de comunhão, com certeza existem contendas, isso está lá no versículo de número 11. Outra consequência é que essas dissensões ela produz partidarismo na igreja. Nós vamos estar falando disso daqui a pouquinho. E uma última que nós poderíamos elencar aqui, a última consequência, é que alguns crentes passam a cultuar a homens
e não a Jesus Cristo. Então, dito sobre essas coisas que prejudicam, né, não é o padrão que Paulo gostaria, né, que a igreja seguisse. Por exemplo, qual é o padrão? O versículo de número 10 nos fala de que forma os crentes deveriam ser diante dessas dissensões. Olha o que ele nos diz. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Queridos, deixa eu logo te dizer, você percebeu que essa palavra antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer, ela está aí destacada? Então, mais uma vez vou colocar o significado dessa palavra. Essa palavra antes sejais unidos, né? Essa palavra no grego é katartizen, né? O que significa essa palavra? É restaurar algo que foi rasgado. Olha que lindo, gente, né? Restaurar algo que foi rasgado. Se dissensões significa uma ruptura, não é? Um rompimento, olha, algo sendo rasgado, antes sejais unidos, dá a ideia de restaurar aquilo que foi rasgado. Essa palavra também aparece em Mateus capítulo 4, e no versículo 21, quando mostra que Tiago e João estavam consertando as redes. Ou seja, significa dizer que durante uma noite ali de pesca, houve muitas rupturas naquelas redes, mas Tiago e João estão ali consertando, reparando. É isso que o povo de Deus deve fazer. A cada problema, a cada dificuldade, os cristãos estão ali tentando consertar aqueles problemas para que possa voltar ao estado que era, né? Tendo tudo entrelaçado, unido. Se houver alguma ruptura, sejamos unidos, ou seja, vamos tentar restaurar aquilo que foi rasgado. Glória a Deus! Continuando no mesmo versículo, que é o versículo de número 10, estou aqui com a Bíblia para facilitar acompanhar para você, diz que antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer, ou seja, sentido algo interior, parecer dá uma ideia de comportamento vinculado ao interior. Então eles precisam estar unidos em relação a propósito. É isso que nós de fato devemos ser. Explicado então o tópico de número 2 sobre unidade, significado de dissensões e de que forma aquilo prejudicava a unidade da igreja, vamos agora para o tópico 3 da nossa lição. Bora lá? Paulo identifica a fonte de suas informações. Vamos lá. O apóstolo expõe diretamente o problema das contendas, viu? Paulo não tinha rodeio, ele falava era diretamente entre os irmãos e não esconde a sua fonte. O versículo 11 diz: me foi comunicado pelos da família de Cloe. Olha que interessante aqui. Paulo não está recebendo fuxico, vale lembrar, né? A primeira coisa que precisa ser explicado aqui. Quem era essa Cloe? Há um estudo entre os estudiosos da Bíblia, claro, e não entra em consenso acerca dessa mulher. A Bíblia só menciona uma vez, que está nessa carta aqui aos Coríntios, mas pelo que se entende, pelo fato de Paulo estar em Éfeso, melhor dizendo, e essa mulher residir em Corinto, então ela viajava bastante. Naquele tempo, para viajar bastante, era necessário um certo poder aquisitivo. Então aquela mulher, então ela tinha possivelmente uma boa condição financeira. A segunda coisa é que Cloe, claro, era para ser uma conhecida da igreja, pelo fato de que Paulo cita, né, de uma forma muito comum, como se os irmãos conhecessem a Cloe. Foi comunicado pelos da família de Cloe, então era uma mulher conhecida da igreja. O certo é que ela estava incomodada com a situação, como a nossa lição coloca aqui, e comunicou ao apóstolo Paulo. O que eu acho lindo é que a própria lição coloca, é que ela não falou por questão de fuxico, não. Ela falou porque realmente estava preocupada com a igreja, né? Há uma grande diferença, como está na nossa lição, quando alguém comunica algum erro à liderança da igreja por inveja ou para prejudicar alguém, desejando o seu mal e não o seu arrependimento, o que não foi o caso da família de Cloe. As informações dessa família deram origem aos 4 primeiros capítulos da carta, que trata das dissensões que estavam prejudicando a pregação da palavra e o crescimento da igreja. Então, queridos, Paulo sempre tinha base, ele estava ciente do que estava acontecendo na igreja aos Coríntios. Paulo tinha base, sim. Eu te posso colocar aqui algumas referências de que Paulo realmente sabia do que estava acontecendo na igreja aos Coríntios. Quando ele escreve no capítulo 1, no versículo 11, ele diz que foi-me comunicado pelos da família de Cloe.
No capítulo 5, no versículo 1, Paulo diz que geralmente se ouve que há contenda entre vós. No capítulo 7, no versículo 1, Paulo diz: ora, quanto às coisas que me escrevestes, e diversas outras referências aí, como no capítulo 8, versículo 1, capítulo 11, versículo 34, capítulo 12, versículo 1 e capítulo 16, versículo 12. O que isso quer dizer? Paulo tem ciência das coisas que estão acontecendo em Corinto. Isso é muito importante. Infelizmente tem pessoas que querem tratar de problemas da igreja, mas só ouve um lado da história, não tem base. Paulo tinha maturidade, ele analisava, ele ouviu da família de Chloe, ele ouviu de alguns representantes da igreja, pessoas que ele confiava, ok? Então analisou, juntou, teve ciência dos fatos e aí começou a tratar do problema. Nós vivemos em uma época onde as pessoas só vão no fulano me contou, mas não tem base, não procurou aprender. Paulo não era assim, Paulo investigou. Você percebe aqui nesses versículos que Paulo realmente foi me comunicado, ele analisou, a igreja, alguns crentes que estavam lá escreveram para Paulo sobre os problemas, Paulo analisa, Paulo junta e aí então que ele vai tratar do problema. Isso é muito importante, porque infelizmente nós vivemos em uma época onde as pessoas querem fazer apenas fuxico, não é? Fofoca para tentar puxar o tapete do outro. Não foi o caso da família de Chloe e nem ela. Por quê? Porque geralmente quando alguém faz fofoca, ela sempre diz assim, essa pessoa, olha, estou falando para o senhor, para a senhora, mas não diga que foi eu que lhe disse, né? Não, mas aqui Paulo cita quem ela é, ou seja, tem fonte e base para a sua informação. Glória a Deus. Falando sobre esse nosso primeiro ponto, que foram as dissensões e prejuízos para a igreja, vamos agora para o ponto 2 da nossa lição. Voltando agora para a nossa lição, vamos estudar sobre o ponto 2 da nossa aula. Isso mesmo, que fala sobre o partidarismo da igreja. Dentro desse tópico, nós vamos estar estudando sobre o tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião, a formação de grupos rivais e os tipos de grupos rivais. Querido, olha, você lembra que no tópico anterior a gente falou um pouquinho sobre contendas, sobre discórdia, divisões, não é? Eu quero te passar aqui duas referências bíblicas sobre essa conexão entre o final do tópico 1, ou melhor, do ponto 1 para o ponto 2. Quais são elas? Vamos lá. Quero te passar duas referências bíblicas. A primeira está em Provérbios, capítulo de número 13 e o versículo de número 10. Acompanhe aí comigo, estou procurando aqui na minha Bíblia. Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 10, que nos fala o seguinte. Olha que interessante esse texto. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Certo? Vamos ler também uma outra referência bíblica, bem pertinho, que está no capítulo 6 e no versículo de número 16, 17, 18 e 19. Gente, é um texto muito interessante, são textos muito bons dentro desse assunto. Acompanhe aí comigo, já que nós estamos falando de contendas, que haviam ali divisões na igreja em Corinto. Vamos lá. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Opa! 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª a sua alma abomina. Gente, que coisa é essa que Deus abomina, né? É um estilo poético aqui do escritor, mas o que será isso que Deus abomina? Vamos fazer uma rápida contagem. Essas 6 coisas que aborrecem e a 7ª que Deus abomina? Vamos lá. Ó, olhos altivos. Opa! Primeiro. Língua mentirosa. Segundo. Mãos que derramam sangue inocente. Terceiro, coração que maquina pensamentos viciosos. Opa, aí já chegamos no quarto, hein? Pés que se apressam a correr para o mal. 5. Testemunha falsa que profere mentiras. 6. Aí, chegamos ao 6º. E agora, qual é a 7ª coisa que Deus realmente abomina? Porque 6 coisas ele aborrece e a 7ª ele abomina. Vamos ler, olha o que o texto nos diz. E o que semeia contenda entre os irmãos. Deus, você deve estar assim. Pois é, essas coisas Deus realmente abomina, né? 6 coisas Deus aborrece, mas essa 7ª Deus abomina. A pergunta que fica é dentro desse pense, antes de você entrar no ponto 2 da lição, que ele faz a seguinte indagação. Você tem fugido das contendas e confusões entre os irmãos, ou você tem tentado alimentar tal atitude? E aí, eu espero que não, querido professor e aluno de escola bíblica dominical. Mas se você tem feito isso, pare,
ok? E se você tem pessoas próximas aí a você que fazem esse tipo de coisa, a Bíblia nos dá instruções para a gente estar afastando dessas pessoas, né? Estar afastando essas pessoas da nossa vida. Glória a Deus. Dito isso, vamos agora fazer a conexão e o prosseguimento com o ponto 2 da nossa lição, que é, dentro do tópico 1, o tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião. Olha que interessante, ó. A maioria dos membros da igreja de Corinto haviam perdido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Olha que coisa triste, 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 triste. Seguinte, Paulo não era assim. Não, professor? Não. Vou logo te dizendo aqui, ó. Do versículo 1 ao versículo 9, quando você lê aí 1 Coríntios capítulo 1, do verso 1 ao versículo 9, você vai perceber aproximadamente 9 a 10 citações falando de Jesus Cristo. O que isso quer dizer, professor? Que antes de Paulo tratar dos problemas da igreja, antes de Paulo começar a orientar a igreja, ele coloca Cristo na sua saudação. Ele coloca Cristo reconhecendo o progresso dos coríntios. Ele coloca Cristo reconhecendo como a base de fidelidade do seu ministério. Cristo é a base do seu chamado. Cristo é a base do início da resolução de todo o problema. Ou seja, Cristo é o centro de todas as coisas. Infelizmente, as pessoas querem tratar problemas, mas não estão colocando Cristo. E Paulo não era assim. Paulo nos ensina, antes de Paulo tratar sobre qualquer problema na igreja, Cristo era o centro. Pode conferir na sua Bíblia depois aí, do verso 1 ao versículo 9, nós temos aproximadamente de 9 a 10 citações falando de Cristo. Qual é o ensino? Mais uma vez eu digo, antes de tratar qualquer coisa, Cristo precisa estar no centro. No caso das divisões, não tem de falar dentro da sua intelectualidade, da sua questão autoritária, do seu conhecimento ali, dos seus grupos, que você... Não, Cristo tem que ser o centro. Aleluia! Glória a Deus! Então tá fechado aí, Cristo tem que ser o centro. Bora lá continuar? Ó, seguinte... Tudo indica também que eles não tinham habilidades para lidar com opiniões diferentes. Eu quero aproveitar aqui e fazer uma leitura. Estou aqui com o livro do trimestre, viu? E fazer uma leitura interessante do livro do trimestre sobre essa ideia de opiniões diferentes. Olha o que ele nos diz. Vai aparecer na tela aí e você vai acompanhando comigo. A diversidade de opiniões pode ser benéfica desde que não seja motivo de dissensões e ofensas às pessoas com ideias diferentes. Então, querido, dentro desse nosso tópico aqui, o que a gente deve dizer? Que devemos sim ter diversidade. Entretanto, não devemos ter divisões. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Se você quer resumir esse tópico aqui da ideia de diferentes opiniões, a base seria: diversidade, sim. Divisões, não. Precisamos aprender, claro, a respeitar as pessoas que têm opiniões diferentes. Glória a Deus. Prosseguindo, vamos agora para o tópico 2 da lição, que fala sobre a formação de grupos rivais. E aqui eu vou te dizer o seguinte, ó. Esse tópico 2, ele é uma preparação para o tópico 3, viu? Ele é uma preparação ali, já está quase em conexão, toda a lição está conectada, mas ele é uma preparação. Então é importante que se faça uma análise rápida dentro desse tópico e já parta para o tópico 3. Você vai entender. O tópico 2 diz assim, ó. Como resultado das dissensões, a igreja de Corinto acaba por se dividir em 4 facções. Isso mesmo, toda dissensão gera problema e a igreja acabou se dividindo em 4 facções. Certo? Os crentes de Corinto erroneamente usavam o nome de Paulo, de Apolo, Pedro e até de Cristo, viu? E cuidado com esse nome aqui de Cristo, aqui, que não é bem o que a gente pensa, não. Para formarem grupos rivais devido à ambição pelo poder. A pergunta que surge é: quais eram esses grupos rivais? E é sobre isso que nós vamos estar estudando agora. Acompanhe de novo comigo. Os tipos de grupos rivais. O grupo de Paulo. Qual era esse grupo de Paulo? Os primeiros cristãos, principalmente os gentios. O outro, grupo de Apolo, membros que se converteram e se entusiasmaram com seu estilo eloquente. O outro grupo era o grupo de Pedro, que eram judeus de origem legalista, e o grupo de Cristo, aqueles que se achavam mais santos do que os outros com base na justiça própria. Querido, estou com algumas anotações aqui para te passar.
Eu acho muito interessante essa questão de grupos aqui. Vamos tentar resumir como ficaria uma classificação bem didática sobre essa ideia de grupo. Ó, começou a surgir alguns grupos na igreja dando preferências às pessoas. É natural que, claro, a gente tenha assim algumas aptidões, um respeito, um carinho por certos líderes da igreja. Entretanto, o centro, o principal personagem tem que ser Jesus Cristo. Nós precisamos aprender e entender que Deus usa cada pessoa de uma forma e aquela pessoa tem funções que, para aquele momento, são mais propícias do que outro, mas isso não significa que elas são prediletas, são melhores do que os outros líderes, certo? Vale também destacar uma segunda coisa aqui. Nem Paulo, nem Apolo e nem Pedro formaram esses grupos. Não, professor, não, nenhum deles formou esses grupos. Não, eu lhe digo mais uma vez. O Paulo não tinha nenhuma interferência, o Pedro também não e Apolo também não. Tipo assim, vou formar um grupo, criar a minha comunidade aqui. Como nós vemos muitas vezes isso aí. Mas aqui no caso não aconteceu. Eram os crentes que entenderam de forma equivocada, no caso de Paulo, no caso de Apolo e no caso de Pedro, e ficavam degladiando-se entre si. Paulo é melhor, não, Apolo é melhor, Pedro é melhor, não, o importante é Cristo aqui e acabou. E nós vemos isso muitas vezes ainda hoje, né? Claro que nós não estamos querendo dizer aqui a ideia do relativismo, né? Onde Deus pode usar cada um, porque nós vemos muita gente que se diz ser usado por Deus e não é. Mas nesse caso nós estamos falando de Paulo, de Pedro e de Apolo, homens cheios de Deus, homens cheios do Espírito Santo, servos do Senhor, e que não tinham nenhuma influência nessa divisão. O que acontecia é que os crentes se degladiaram entre si e acabaram brigando para saber quem era o melhor e qual deles deveriam estar aderindo, certo? Então, como ficaria a nossa classificação didática aí entre Paulo, Apolo, Pedro e o de Cristo? Vamos lá. Esse primeiro grupo, o grupo que seguia Paulo, era o grupo dos fundadores da igreja. Por que fundadores da igreja? Porque Paulo fundou a igreja. Então, possivelmente, era composto dos primeiros cristãos ali que se entregaram a Jesus. Isso mesmo, os primeiros ali. E por ser os primeiros, eles se sentiam autoritários, não é? A gente chegou aqui primeiro, a gente aqui manda nesse negócio, entendeu? O líder aqui é Paulo, não quero saber desse Apolo, não. Por que eles não queriam saber de Apolo? Porque Paulo funda a igreja, depois sai daquela igreja e envia Apolo para continuar cuidando. E tem sempre aqueles crentes que quando tem uma transferência de um líder para outro, eles ficam dizendo, nós não quer esse líder novo que chegou não, nós quer o antigo, né? E eu estou falando dessa forma brincalhando aqui, porque o assunto é um pouco sério, né? Eu estou tentando trazer de uma forma didática, mas tem sim muito crente desse jeito, certo? Então esse primeiro grupo era conhecido como o grupo dos fundadores. Pelo fato de Paulo ter fundado a igreja, eles se aliaram ali, quiseram ter Paulo como seu predileto, porque Paulo fundou a igreja de Corinto. O segundo grupo é o segundo grupo aí, ó, dos intelectuais. Esse grupo aí dos intelectuais, o que é? Eles acabaram admirando a oratória de Apolo. Apolo era um judeu de Alexandria. A Alexandria era uma dos principais centros da intelectualidade do mundo. E como é que era Apolo? Um homem erudito, né? Um homem que as suas palavras tinham uma eloquência, falava muito bem. Okay. Ele não falava isso para se aparecer, era o jeito dele, era a forma dele repassar a mensagem. E como em Corinto algumas pessoas valorizavam muito o conhecimento, gostavam de ouvir os filósofos da época, quando viram o Apolo, surgiu alguns crentes na igreja e disseram, eita, Apolo é o melhor. Apolo realmente é o mais top, olha o jeito que ele fala. Muita gente talvez nem entendia, mas achava bonito. Como acontece hoje, não é? Tem sempre aqueles crentes, não, fulano de tal, eu gosto muito mais dele do que de outro, entendeu? Não gosto, o outro não é usado por Deus porque ele não tem aquele estilo de fala, ele não tem aquele jeito, e acabaram transferindo isso. Então era o grupo dos intelectuais, certo? Continuando, nós temos também o grupo dos tradicionais. Esse grupo dos tradicionais, eles queriam Pedro. Pedro por quê? Porque eles diziam, a gente não quer nem Paulo, a gente não quer nem Apolo, a gente quer o Pedro aqui, o top é o Pedro. Por quê? Porque foi Pedro que andou com Jesus, porque Pedro é que é o líder da igreja, entendeu? A gente tem que trazer os costumes judaicos para essa congregação aqui, não tem nada de gentil, não, esse negócio está errado, entendeu? Tem que ser Pedro. Então esse grupo era o grupo dos tradicionais. Ainda hoje nós vemos nas igrejas crentes, entendeu? Querendo ser tradicionais demais. E aqui eu valorizo, eu sou pentecostal, eu sou assembleano, me congrego a uma igreja de uma doutrina ortodoxa, claro. Tenho um bom pastor,
toda, a gente crê nisso, mas eu estou falando no sentido de exagero, de gente querendo colocar muitas coisas legalistas no meio do povo de Deus e que de fato não precisam estar lá. Claro, nós devemos respeitar os costumes, mas não sermos legalistas ao extremo. E esse grupo estava realmente sendo assim, sendo tradicionais demais. O outro grupo, esse grupo aqui, era o grupo dos exclusivistas, isso mesmo, que era esse grupo dos exclusivistas. Eles disseram, a gente não vai seguir nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, o negócio da gente aqui é Cristo. Parece bonito, mas não por quê? Porque esse grupo, eles não queriam se submeter a nenhuma autoridade religiosa. Isso mesmo, e tem muitos crentes na igreja que se acham senhores de si e não precisam de pastores, de líderes, de pessoas que lhe aconselhem. Você deve conhecer, né? Tem alguns movimentos aí, né? Diz que não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de líder. O negócio dele é com o céu. Isso não é verdade, certo? Muitas dessas pessoas se sentiram feridas ou estavam numa congregação e acabou tendo problemas e decidiram que a sua vida agora é só Cristo. Tenha muito cuidado com esse tipo de pessoa. Esse grupo de Cristo aqui, não é que eles queriam adorar a Cristo. Não, era um grupo que dizia que não queria se submeter a nenhuma autoridade religiosa. Agora a gente é só nós e Jesus e acabou. E não é assim o padrão bíblico. Se até Jesus chamou discípulos para trabalhar com ele, ou seja, usando homens falhos, pecadores, imperfeitos, quem somos nós para não reconhecermos que existem sim servos e servas do Senhor que trabalham no reino de Deus? Então, está aqui fechado esses grupos rivais. Mas se você, olha, deixa eu aproveitar aqui. Se você quer algo assim um pouco mais didático, mais divertido, né, sobre essa ideia de partidos, de grupo na igreja, eu vou aproveitar o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo da primeira carta aos Coríntios. Eles não colocam algo interessante aí. Olha algumas dessas classificações didáticas sobre esses grupos aí que tinham lá em Corinto. Acompanhe comigo. Havia o PLP. O que era o PLP? Era o Partido Liberal de Paulo, né? Havia o PFA, Partido Filosófico de Apolo. Havia o PCP, o Partido Conservador de Pedro, e havia o PCJ, o Partido Cristão de Jesus, né? Vale lembrar que o pastor Hernandes Dias Lopes não está fazendo uma crítica aqui à questão política, ele está apenas fazendo uma classificação dos grupos na igreja, né? Essa ideia de partidos, a ideia de grupos. Aí nós temos muitos crentes assim, os liberais demais, os filosóficos demais, os conservadores demais, os querendo ser mais espiritual e cristão do que os outros, ok? Fechando agora esse nosso ponto de número 2, vamos agora para o ponto 3 da nossa lição. Prosseguindo com a nossa lição, nós vamos falar agora sobre o ponto 3, as divisões e seus perigos. Tópico 1, o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo, o perigo de ser um narcisista, e o perigo de pregar o evangelho por ostentação. Mais uma vez estamos no final da aula, claro, mas eu vou te dizer aqui mais uma vez que tem sim comentários no final da aula. É importante que você esteja mais atento agora. Se você está um pouquinho de sono aí assistindo o nosso vídeo, não para não, dá uma batida no rosto aí. E geralmente também no final da aula, sempre os nossos alunos, a gente está um pouco mais cansado. Então é aqui que a gente deve também tentar concentrar e atrair a atenção deles, ok? Então se você é professor e está assistindo essa aula, eu vou te dar dicas de como atrair mais ainda com um argumento ali interessante para ganhar a atenção da classe. Vamos lá? Ó, o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. A base desse tópico está lá no versículo 13. Vamos ler primeiramente o versículo 13 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Ó, diz o seguinte: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ó, a nossa lição coloca assim, ó. Eles quem? Os crentes em Corinto. Eles valorizavam mais o homem que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Paulo é categórico. Está Cristo dividido? Paulo estava perguntando. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Infelizmente tem muito crente pensando isso, né? Ok. Quais são os argumentos que eu anotei aqui e que eu vou passar
para você. Querido, foi Cristo quem morreu por nós. Paulo está instruindo aquela igreja para dizer que, claro, é natural, como a nossa lição coloca, a preferência ou identificação por alguém. O perigo é quando essa relação se torna motivo para se achar superior aos outros. Tirar o foco que é Jesus Cristo, ok? Cristo é o centro. Romanos capítulo 5, no versículo 8, fala quem foi que morreu por nós. Quem foi? Mas Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós entendemos que, de fato, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para nos libertar da condenação do pecado e ele é eficiente para nos possibilitar a salvação. Então, Cristo Jesus é que é o centro. Paulo não morreu, Apolo não morreu por nós, Pedro não morreu por nós. Então, é natural que a gente, sim, respeite, admire de certa forma, tenha uma certa reverência por alguns líderes. Claro, isso é natural. Entretanto, o personagem principal é Jesus Cristo. Glória a Deus. Fechando aí, dá para entender? Mas para entender o seguinte melhor, nós não devemos ter esse sentimento de divisão na igreja. Por que não? Porque em 1 de João, capítulo de número 3, no versículo de número 16, é um versículo tão lindo, mas tão interessante, ele nos diz o seguinte: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Olha que lindo. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. A nossa postura não é uma postura de divisão, a nossa postura não é uma postura de dissensão. Não. Cristo morreu por nós. Cristo não está dividido. O que nós devemos fazer é como Cristo, dar a vida pelos nossos irmãos, no sentido de amar, de cuidar, de respeitar. Esse é o ponto. O perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Foi ele que morreu por nós. Ele não está dividido. Não foi Paulo crucificado, não foi Apolo, não foi Pedro, nenhum outro líder. Foi Cristo Jesus que morreu por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Realmente é Cristo. E por ser Cristo, esse Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também não devemos ser divididos, mas dar a vida pelos nossos irmãos. Aleluia. Prosseguindo, nós temos aqui o tópico 2, que fala sobre o perigo de ser um narcisista. Se você leu esse tópico ou ficou em dúvida, muito narcisista, o que é isso? Bem, vou dizer, essa ideia de narcisismo, veio de uma mitologia, uma história da mitologia grega, onde tinha um jovem muito belo, e por ele ser muito belo, ele acabava se exaltando demais diante da sua beleza. Entretanto, esse jovem que era belo, ele nunca antes tinha visto a sua imagem. Não, a sua mãe recebeu uma profecia de um vidente dizendo que ele seria muito promissor, desde que nunca visse o reflexo do seu rosto. Entretanto, um dia aquele jovem vai em uma floresta, acaba encontrando águas ali, e dentro daquelas águas ele vê o seu reflexo. E ali, quando ele vê o seu reflexo, ele se apaixona por si mesmo. Da ideia aí de Narciso, é o nome dele, Narciso. Ele acaba tendo uma paixão desenfreada por ele mesmo. E por passar muitos dias ali e não querer sair, apenas contemplando o seu reflexo, ele acaba ficando fraco, cansado e acaba morrendo. Ou seja, morreu simplesmente por querer amar e adorar a sua própria imagem. Então eis aí um perigo de ser um narcisista. Porque o narcisismo é essa ideia de que há uma ênfase desenfreada, Há um estudo da psicanálise sobre essa ideia de narcisismo, que são pessoas que desenvolvem esse apego desenfreado por si mesmo, essa paixão desenfreada, e até se consideram muito, mas muito superiores aos outros. Isso é um perigo muito, mas muito grande. Não tem gente assim na igreja. Não, irmão, deixa isso de manhã, bora prosseguir a lição, bora prosseguir, senão a gente passa muito tempo falando aqui nessa aula sobre esse tipo de gente. Mas, prosseguindo aqui, a Bíblia não nos orienta para sermos narcisistas. Não, irmão meu, não, a Bíblia nos orienta em Filipenses capítulo de número 2 e o versículo de número 4, salvo engano, ou melhor, versículo de número 3, olha o que a Bíblia nos diz. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si
mesmo. Olha que interessante. Ei, você não é melhor do que ninguém. O irmão lá não é melhor do que você. O que acontece é que vocês têm funções diferentes. E por terem funções diferentes, tem crente que é um ótimo professor de escola dominical. Mas tem um irmão que tem uma tendência mais de ser pregador. O pregador pode não ter tantas características de professor, né? Então nós devemos reconhecer que existe uma diversidade na igreja. O dedo aqui não pode dizer que é melhor do que a mão. E a mão não pode dizer que é melhor do que o dedinho, né? Você que está assistindo esse vídeo aí, ó, tem um dedinho de dar o like, de se inscrever no canal. Para dar o likezinho e se inscrever no canal. Então, ó, a mão não pode dizer que o dedo é inferior não, porque para você ajudar nós, você tem que dar um likezinho aí, um cliquinho no canal e se inscrever. Então se inscreve aí, aproveitando logo esse argumento. Tranquilo? Então nós devemos sim considerar os outros superiores a nós mesmos. No sentido, não é que a gente vai se sentir inferior aqui, mas de reconhecer que cada um tem as suas qualidades. Para fechar a nossa lição, e agora como é o último tópico, bora fechar com chave de ouro, né? Fechar de uma forma top assim, né? Vamos lá. O nosso último tópico fala o seguinte, ó. O perigo de pregar o evangelho por ostentação. Eita, meu Deus do céu, só esse tópico aqui já dá para falar um monte de coisa, né? Mas vamos lá. Nos dias atuais, é comum ver pregadores confiando apenas em sua capacidade intelectual e desejando somente a promoção do seu nome. Meu Deus, mas dá mesmo para falar tanta coisa nesse tópico. Mas vamos continuar de novo. A pregação do evangelho não deve ter como objetivo projetar o pregador, nem trazer benefícios próprios, mas exaltar a Jesus, e a eficácia do seu sacrifício na cruz do Calvário. O beneficiário deve ser aquele que nele crê, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Querido, vamos fechar esse tópico? Na igreja tem problema? Na igreja tem dificuldade? Tem. E sobre esse tipo de problema, vamos entender que o evangelho não é ostentação? Vamos entender que é um perigo ser um pregador por ostentação? Qual é o perfil de um pregador? Quero aproveitar aqui e citar 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, no versículo de número 5, está lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, eu vou te dar uma dica agora. Você que é professor, que é uma palavra de Deus, que está assistindo esse vídeo, está acompanhando até agora, qual é o perfil de um pregador, um genuíno pregador do evangelho? Vamos ler aqui, ó. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Opa, Paulo está dizendo, não foi somente em palavra, mas teve palavra. Por que não foi somente em palavra? Mas também em poder no Espírito Santo. Opa, primeira característica de um pregador, genuíno pregador, ok? Primeira coisa, tem palavra. Segundo, ó, tem poder do Espírito Santo. Terceiro, ó, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então, o pregador, ele tem que ter palavra, ele tem que ter poder do Espírito Santo, e a sua conduta, como bem sabeis, como fomos entre vós, precisa ser uma conduta cristã. Tem muita gente que prega bonito, fala bonito, pensa que tem unção, mas irmão, vai olhar o testemunho dele que não vale nada, não vale nada. Então realmente nós devemos ser servos e servas do Senhor. Aproveitando tudo que a nossa lição disse, aqui em nossa conclusão, ela diz que, como vimos na lição, as divisões internas da igreja de Corinto estavam prejudicando a unidade da comunidade e tirando o foco principal da missão da igreja. Fechando aqui, como vamos encerrar o entendimento da nossa lição. Querido, igreja tem problemas, igreja tem divisões, mas vamos aprender a solucionar esses problemas, evitando os partidarismos que existem na igreja, sendo, claro, maduros o suficiente, como falei no início, para termos um perfil diante da resolução daquele problema. Outra coisa, assim como Paulo, vamos observar as informações que estão chegando até nós. Vamos ter ciência dos fatos, vamos analisar todas as situações. Eu passei também versículos aqui do cristão evitando as contendas, se afastando das contendas, porque de fato a contenda, aquele que semeia esse tipo de coisa no meio da igreja, Deus realmente abomina. E outra coisa, tenhamos sim respeito, não é? Tenhamos sim uma certa reverência
por alguns líderes, mas não uma adoração a eles. Não tenhamos prediletos no sentido de colocar os demais, né, ali como sendo os principais e aquela coisa. Não, não façam isso. Outra coisa, tenhamos certo cuidado para não abafar os méritos da cruz de Cristo. Os homens são homens e servos do Senhor. Nós precisamos entender, claro, que não devemos ser narcisistas, mas considerar os outros superiores a nós mesmos. Pois ao mesmo tempo, quando a gente tem essa humildade, a gente não se torna um pregador egocêntrico, não é? Esse pregador por ostentação, porque nós entendemos que de fato nós somos servos do Senhor. Tenha muito cuidado, porque olha o tanto de prejuízo, né, de consequência que a divisão na igreja pode causar. E não é isso para o qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para que juntos possamos continuar adorando a Deus, tendo uma genuína sabedoria e sabendo como lidar desses problemas. Sobre sabedoria, nós vamos estar estudando na nossa próxima lição. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e até a próxima semana aqui em mais uma aula do nosso canal WSEBD. Forte abraço, paz do Senhor Jesus! Yeah.